meus amores, para o nosso próximo painel. Bom, a gente já sabe que o trabalho de conscientização e de quebra de estruturas que originam e sustentam o racismo é uma responsabilidade nossa. O nosso próximo painel, Governança Corporativa Comprometida com a Equidade Racial. Os painelistas discutirão sobre a importância de ter um forte envolvimento das companhias, suas lideranças, áreas de compliance e recursos humanos na criação e fiscalização de processos e normas para promover ativamente a construção da equidade racial interna e externa. Para ilustrar hoje os nossos corações, oh meu Deus, olha, eu sou muito romântica. Para ilustrar hoje nas corporações os profissionais negros. Eu sabia que vocês iam rir. Releva. Isso que dá. Olha, não me faz correr, Gibson, que eu faço cagada. Recomeçando. Para ilustrar hoje nas corporações. Pronto. Os profissionais negros ocupam principalmente, isso que é para falar uma notícia que não é nada boa, cargos de base. Levantamento do Instituto Etos mostra que somos 35%. E do total de lideranças, somos apenas 10%, incluindo gerentes e executivos. Também temos menores percentuais de profissionais negros ingressando em estágios nas companhias. Somos apenas 28%. Para falarmos sobre esse debate, eu convido o diretor executivo do CERT, Equidade Racial, senhor Daniel Teixeira. Por favor. Ele não veio, não? E o Daniel não veio, gente. Quem vai falar? Ah, se serve você? Ah, ajuda muito. Gibson Trindade vai substituir o Daniel, então. Pronto. Você segue aí. Ai, meu Deus do céu. Vai falar aqui no púlpito? Não, eu vou só justificar que o Daniel teve um imprevisto, mas o CERT é um grande parceiro e a gente deixa aqui nosso respeito e gratidão por toda a contribuição na criação do pacto. Mas agora eu vou chamar os nossos. Você chama, tá né? Obrigado, Bela. Com corações. Com corações. Bom, gente, para seguir a nossa agenda e discutir um pouco sobre governança corporativa comprometida com a equidade racial, eu gostaria de convidar a Cristiane Cortez, do Comitê de ESG da Fé Comércio São Paulo. Cris. Convidar também a Cristina Pinho, do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Qualquer lugar. A querida Fernanda Taufenbach, da Deloitte, nossa parceira. E o nosso queridíssimo Marcelo Billy, superintendente de sustentabilidade da Ambima. Bom, como o objetivo aqui é recuperar o atraso, né? Vamos. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Muito obrigada, gente. Vamos lá, sem delongas. Eu queria começar pela Cris. Cris, a Fé Comércio ela representa um grande bloco da economia brasileira, sobretudo quando a gente fala de São Paulo, né? E eu queria que você abordasse o que é que o Comitê da ESG tem discutido com essas empresas que vocês representam e de que forma essas iniciativas em prol da equidade são colocadas na pauta dessas organizações que têm uma grande importância em relação à fatia financeira do país. Sim. Obrigada, boa tarde. Agradeço o convite. É muito bom poder estar aqui com vocês. Quando o nosso Comitê ESG iniciou, que foi em agosto do ano passado, nós ainda temos, né, um conselho de sustentabilidade, no qual, apesar de ser sustentabilidade, a pauta fica muito restrita às questões ambientais, né, as questões que as empresas precisam cumprir, enfim.
Aí, vendo a necessidade, né, de a gente discutir mais os aspectos sociais, então, nós criamos um comitê SG, o Luiz Maia foi convidado para ser nosso coordenador, e na nossa primeira reunião, as empresas já nos trouxeram, né, as maiores dificuldades que elas tinham nesse aspecto social, e veio a questão da diversidade. Isso foi em agosto, e em setembro a gente já recebeu o Gilberto Costa lá na nossa reunião, e ele nos apresentou o Pacto de Promoção da Equidade Racial. Foi assim uma surpresa muito positiva, né? A gente não tinha conhecimento desse grupo que vinha já estudando e elaborando, e foi recebido assim realmente com muita vontade, né, de poder colaborar. Então, a FEComércio já apoia, né, institucionalmente desde aquela época. Olha, eu estou lá já há uns 10 anos, eu nunca vi um termo de parceria ser assinado tão rápido quanto aquele, né? E isso foi muito bom. E então, daquela primeira reunião lá de setembro, a gente vem tratando, né, dessa pauta com as empresas. A gente vê já uma diferença nas empresas, muitas delas já aderiram ao pacto. Não posso dizer que foi por conta do comitê, mas lá elas tomaram esse conhecimento, e os representantes das empresas que estão lá levaram isso, né, para dentro lá dos muros, conversaram com as lideranças, e a gente vê isso como muito positivo. Então, a gente vem trabalhando bastante na disseminação do pacto. Esse, acho que, para a minha primeira fala, eu acho que eu gostaria de parar por aqui, e depois eu falo de outras ações que a gente também vem fazendo. Cris, sem pressão, tá? Cristina, vou agora tocar a bola para ti. A Isabel começou o discurso dela falando que nós negros somos apenas 10% ou menos, né? Tem pesquisas que questionam esses 10%, do total de lideranças negras, né? A gente já viu alguns recortes aí falando em 6%. Quando a gente fala da mulher negra, isso vai para 0,4%. Mas, quando o assunto é conselho de administração, quais são as recomendações que o IBGC defende ou coloca na pauta dessas lideranças que tanto têm papel de importância nesses processos? Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço aqui o convite. Eu sou atualmente conselheira de administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que vem, sim, trabalhando muito em parceria com a B3 e com outras instituições, de forma a que nós tenhamos maior diversidade nos conselhos. E por que isso é importante? Porque a diversidade cognitiva, a diversidade de etnias, a diversidade de gênero, ela está muito conectada ao negócio. Ou seja, está provado já há alguns anos, já em várias pesquisas que já começam desde 2015, por vários institutos que fazem pesquisa de gestão corporativa, de que há uma conexão muito forte entre a diversidade nos boards, a diversidade no C-level, a diversidade na diretoria, nos altos níveis de gestão e de tomada de decisão, com o resultado financeiro das empresas. Então, para vocês terem uma ideia, de 2015 para agora, houve assim um aumento bastante grande desse percentual de probabilidade de bons resultados. Então, por exemplo, em 2015, só a evolução de performance financeira para o primeiro quartil das empresas que tinham a diversidade de gênero era de 15% em 2014. Em 2015, 2019, já aumentou para 25%. E de etnia sempre foi mais de 30%. Então, existe o IBGC, ele promove, sim, tem promovido, então, agora, mais recentemente, através de parcerias, como, por exemplo, com o Conselheira 101, parcerias com a B3, fazendo agora a forte análise, né, e participando da discussão dos novos regulamentos da B3 no que se refere à diversidade e inclusão nas empresas listadas. E, mais recentemente, a gente, então, promoveu a primeira turma de conselheiros negros do IBGC, onde formamos, então, 30 conselheiros. E essa foi a nossa primeira turma. Temos até aqui alguns dos nossos conselheiros que foram formados,
e conselheiras. Então, o Instituto ele vem participando fortemente disso, dentro da sua doutrina, né, da sua doutrina de realmente divulgar não só os benefícios, como também o quanto que isso é importante para que a gente tenha uma sociedade mais justa e equânime, e o quanto que, sim, um conselheiro ele pode e ele deve influenciar para que as empresas possam promover cada vez mais a diversidade e a inclusão nos seus quadros. Cris, continuando, Cristina, eu acho que tem um complemento que é importante. Você falou em formação de novos conselheiros, essa turma em parceria com a B3, né, 30 novos profissionais aí qualificados, mas existem outros vieses que impedem esses profissionais alcançarem essas posições de conselho. Na sua opinião, o que é que as empresas precisam fazer de forma prática para romper essas barreiras? Vieses temos todos, né? Brancos, pretos, pardos, todos temos vieses. E por que nós temos vieses? Porque nós somos educados dentro de um ambiente que foi incorporado para nós isso. Isso está dentro da gente, a gente não consegue perceber as vezes em que nós estamos pensando dessa forma. Eu já me peguei várias vezes, filha de mãe branca e pai preto, muitas vezes olhando para alguém que está sendo apresentado para mim, eu penso assim, mas será que essa pessoa é o diretor? Nossa, é a gerente com quem eu estou falando? E eu também já fui, por outras vezes também, da mesma forma, julgada erradamente por alguém por causa dos vieses. O que a gente tem que fazer com isso? Tem que xingar a pessoa? Tem que brigar? Não. A gente tem que educar. Na verdade, esse letramento é importante dentro das empresas. Então, como é que eu vejo que as empresas vão vencer esse problema? Bom, primeiro, nós temos que ter, no ápice, no topo das empresas, realmente uma vontade genuína de quebrar isso. Então, a empresa tem que genuinamente acreditar o seguinte, a diversidade é boa para o meu negócio, eu quero diversidade e inclusão e eu vou fazer isso. E de que forma tem que fazer isso? Bom, a forma que eu vejo, que eu tenho percebido, e como conselheira, como eu influencio nos conselhos e nos boards, você tem que ter planos de ação bem comunicados de diversidade e inclusão. Você tem que ter um letramento adequado para toda a força de trabalho em todos os níveis hierárquicos. Você tem que promover discussões, um ambiente de transparência e de confiança. Você tem que ter metas, e essas metas estarem conectadas à evolução e o progresso dos gerentes. Obrigado, Cristina. Passando agora para o meu colega Billy. Popularmente, a gente sabe que os negros estão, na sua grande maioria, né, nas posições chamadas chão de fábrica, as posições iniciais. De que forma a Ambima tem orientado seus associados a reverter esse processo, discutindo a possibilidade dos profissionais negros já qualificados que estão no mercado de trabalho a alcançarem essas posições de liderança e de gerência de diretoria e, por que não, também nos seus conselhos de administração? Legal, obrigado, Gibson. Bom, só para explicar o que é a Ambima, né, para a gente entender o que a Ambima faz, o que ela pode fazer. A Ambima é uma associação de bancos e casas de investimento. O Itaú, que o Frei Davi, né, quebrou lá um dia, o JP, onde o Giba trabalha, e o Giba é o grande motivo da gente estar aqui, da Ambima ter evoluído tanto nessa agenda, né? Primeiro, uma coisa, o que a gente tem discutido muito com os associados, a gente criou uma rede lá, que a gente chama de Rede de Diversidade e Inclusão, para entender como a Ambima pode ajudar e como é que a gente pode disseminar mais políticas e práticas. A primeira coisa que a gente aprendeu, até como empresa, porque a Ambima está fazendo também um projeto grande lá de diversidade e inclusão, e sistemicamente, né, como a gente ajuda, é a tratar a diversidade como a gente trata todo o problema de negócio, né? Porque a gente viu o primeiro painel aqui, CEOs falando, né, que a gente precisa do engajamento da liderança. Mas o que o professor Ricardo Henriques falou também é verdade. Não adianta você falar de diversidade, né? Ah, que legal, vou fazer diversidade, vou fazer inclusão, vou praticar equidade, se você não trata como todo o problema de negócio que a gente tem eu preciso ter meta, como a Cris falou, eu tenho que ter plano, eu tenho que ter um compromisso, eu tenho que ter política, tenho que ter governança, tenho que ter comitê, tem que ter tudo o que a gente tem para resolver os problemas de negócio. A gente não, né, quando você fala, quero vender tanto, você não senta e espera as vendas acontecerem, né? Você vai lá e faz um plano e vai. Para a diversidade, é a mesma coisa. Isso foi um aprendizado que a gente teve com o professor Hélio Santos, que foi apresentado a Ambima com o Giba, que foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou, Billy, diversidade não é salada de fruta, é um problema de gestão.
Então, é um pouco isso que a gente ajuda, tem discutido muito com os associados, como você estrutura um programa de diversidade e inclusão para ajudar tanto a aumentar a diversidade, né, resolver os problemas de representatividade, quanto para incluir e conseguir manter as pessoas, né? E aí o segundo papel da Ambima, a Ambima é uma grande certificadora, né? Então, os profissionais hoje que trabalham, os gerentes que atendem vocês nos bancos, são certificados pela Ambima, né? Então, a gente tem usado muito o programa de certificação para tentar certificar mais jovens negros, né? Treinar mais jovens negros. Então, a gente tem parceria com a Febraban, a gente tem uma grande parceria com o Santander, com o Itaú. A gente está atualmente com 5.000 bolsas para certificar esses profissionais, né? Não tem jeito, né? A gente tem que investir muito em educação, em formação e ajudar esses profissionais a caminharem. Eu concordo, acho que como o professor Ricardo Henriques falou, tem profissionais, né? A gente tem que achar e ter intencionalidade. Uma outra coisa que a gente discute muito e a gente não pode nunca se enganar, né? Fazer a gestão de talentos diversos, não importa que diversidade, gente, qualquer diversidade, é mais difícil, né? A gente gosta de homogeneidade, a gente gosta de que todo mundo concorde, né? A gente gosta de um ambiente mais homogêneo, porque parece mais fácil. Mas se a gente quer inovação, se a gente quer mais resultado, se a gente quer diversidade de pensamento para conseguir solucionar problemas complexos, a gente tem que investir num esforço maior para encontrar os talentos, né? Então, não é a gente tem que lembrar... O SLA, né, para encontrar talentos diversos, é mais longo mesmo, exige mais esforço. E é isso que a gente tem tentado conversar com os associados e encontrar formas de ajudar eles a encontrarem esses profissionais, certificando, criando bancos, né, para a gente compartilhar práticas e ajudar na seleção dos profissionais. Legal. Falando sobre essa ajuda, você só não disse quantos associados a Ambima tem e qual é o papel da Ambima como apoiador institucional junto ao pacto. Bom, a Ambima tem cerca de 300 associados, então praticamente são todas as grandes instituições financeiras, todos os bancos, as gestoras de recursos, né, bancos de investimento. A Ambima está participando do pacto desde o comecinho. A gente teve a felicidade do Giba um dia lá acho que faz 2 anos, né, Giba? Foi lá, Billy, vocês precisam fazer alguma coisa, diversidade, não é um absurdo, a Ambima não participa. O Jair era diretor da Ambima há muito tempo, então a gente acabou se engajando nessa discussão desde o começo, né, como uma apoiadora e tal. E foi para a gente, e aí eu estou falando a gente, eu, Marcelo Billy, profissional, né, a minha ligação com diversidade é porque eu sou um homem gay, né, então, que nasci na periferia de São Paulo, então sempre tive um interesse, né, próprio no tema, então eu sempre estive ligado a esse tema. E esse envolvimento com o pacto, desde as discussões, né, naquele grupo que a gente ficava ali nas oficinas, de crescer como profissional, né, e de trazer esse tema para dentro de uma instituição. E, gente, a gente falou muito durante ontem, hoje, do copo meio cheio, meio vazio. Né? Já vou parar, peraí. Copo meio cheio, meio vazio. Há 10 anos, eu entrei nessa associação há 10 anos. Era impensável. Uma vez a gente disse, vamos fazer um debate sobre a participação das mulheres no nosso congresso? Não, Billy, pelo amor de Deus, não vamos falar disso. Nem as mulheres queriam, porque elas se sentiam ameaçadas de subir num palco como esse e falar sobre gênero e gênero só, né? Não era nem racismo ainda, nem desigualdade e tal. Isso há menos de 5 anos. O Giba, desse mercado, ele conhece bem a realidade. Então, hoje eu vejo esse avanço grande, né, de a gente conseguir discutir todos os temas, desigualdade, racismo, a existência do racismo. Né? A gente aprendeu ontem na nossa aula magna que a primeira coisa é reconhecer que existe o problema, e a gente não reconhecia. A gente era um mercado em que era um tabu discutir isso. Né? E eu acho que a gente mostrar que já não é um avanço. De novo, né? A foto é feia, a gente tem muito o que caminhar, mas a Ambima está envolvida com o pacto, e está desde o começo, e ter esse envolvimento tão próximo, eu acho que mostra essa disposição de reconhecer o problema e de começar a evoluir para resolver. Obrigado, Billy. Fê, a gente escuta muito falar de ESG e muitas vezes é confundido somente com a questão ambiental, né, quando o foco é sustentabilidade. Quando a gente fala de governança, a gente entende dessas boas práticas de gestão. Mas, quando se discute o social, eu acho que o Brasil ainda está um pouco aquém do valor que precisa ser pautado
Então, eu queria que você abordasse para a gente de que forma a Deloitte tem colocado essa pauta em relação aos seus clientes. A gente sabe que é uma empresa global, né, com um portfólio imenso. Que valores que têm sido transmitidos para essas organizações? Muito boa pergunta, né? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Fernanda, sou uma mulher preta, tenho cabelos enrolados, curtos, estou vestindo um blazer preto e uma blusinha branca aqui por baixo. Sou mãe do Léo, né? Então acho que estou nas estatísticas aí das mulheres pretas com filhos, né? E a gente sabe o quanto que isso é difícil. Então é um prazer poder estar aqui representando esse grupo tão forte, expressivo e que ainda precisa de mais espaço. Falando um pouquinho, né, do meu conexão com o tema, até para a gente caminhar aí, não comer nosso tempo, além desse trabalho na Deloitte, né, que eu participo de uma maneira muito forte, né, e acredito muito no propósito da diversidade, equidade e inclusão, eu também hoje atuo dentro do Infra Women Brasil, eu não sei se conhecem, eu sou engenheira civil, né, atuo no setor de infraestrutura, um setor com uma preferência de gênero muito clara, né, então, naturalmente, é um setor que ainda precisa evoluir. E hoje eu sou diretora de diversidade, equidade e inclusão lá também. Então, eu quero fazer muito barulho para que esse tema seja falado, discutido e para que outras profissionais e outros profissionais tenham espaço lá dentro. E quando eu trago isso para o ambiente da Deloitte, né, o que a gente vem fazendo, eu concordo com você, quando a gente olha para o mundo ainda, né, quando eu falo em sustentabilidade, o meio ambiente ele vem mais forte, o planeta está gritando, ele está pedindo ajuda, de uma maneira muito forte, e a gente precisa responder rápido. Mas eu acho que o aspecto tanto do S, do social, quanto o G de governança ainda precisam ser melhores explorados. Eu acho que o tema da governança é um pouco mais forte, porque hoje a gente já tem métricas dentro das organizações e tem um impacto econômico muito forte de não atingir essas metas. Então, quando mexe no bolso, nós somos uma sociedade capitalista, naturalmente a gente responde, mas o assunto social ainda é pouco falado e não está tão forte quanto poderia. O que a gente vem fazendo dentro da Deloitte, né, primeiro é entender o nosso impacto dentro do mundo. Né, por ser uma empresa global, né, há mais de 175, 177 anos, e a representatividade que a gente não pode só ter isso no discurso, a gente tem que ter isso no nosso propósito. E, para eu poder trazer isso para o propósito, os profissionais que estão junto comigo à frente, né, representando a empresa, precisam se sentir incluídos. Ontem nós tivemos um momento muito ímpar, no encerramento do nosso Novembro Negro, dentro da Deloitte, o Black Hour, como nós chamamos, onde eu pude ouvir de muitos profissionais, né, além da história de vida incrível e emocionante de cada um deles, o quanto que fez diferença para eles estarem na Deloitte o fato de nós termos um programa de diversidade, equidade e inclusão. Nós temos hoje uma sócia dedicada 100% do seu tempo a promover esse tema dentro da Deloitte. Então, não é só pelo aspecto do negócio, né, mas é pelo aspecto de fazer diferença na sociedade. Nós tivemos recentemente o Impact Everyday, um domingo onde a gente trouxe esses temas, né, discutimos grupos minoritários, e não só do ponto de vista racial, mas outros grupos minoritários. Então, eu acredito que a Deloitte hoje vem fazendo um trabalho muito forte e consistente de trazer esse tema para vários clientes, como a gente trabalha em vários setores, você poder discutir com o seu cliente, falar sobre isso, mostrar que nós temos um programa robusto, eu acho que ajuda a aumentar a relevância desse tema e falar mais sobre isso. E eu acho que, para fechar aqui esse primeiro tema, é legal compartilhar. Nós tivemos um caso esse ano em que nós estávamos num cliente e, de alguma forma, os nossos profissionais sofreram algum tipo de preconceito. Não foi um preconceito racial, foi mais conectado com o preconceito de gênero. E o sócio, que era líder dessa frente, chamou o cliente para conversar, e a gente estava disposto a finalizar o contrato caso nenhuma ação fosse tomada. Então, é assim que a gente entende que a gente pode fazer diferença. É quando a gente coloca que nós não vamos trabalhar com empresas que não entendem que a diversidade, a equidade e a inclusão é o único caminho para a gente crescer. Então, é isso. Obrigado, Fê. Bom, eu vou voltar agora para a Cris Cortez, da FEComércio. E a dúvida é, de que maneira a FEComércio contribui com formação e conscientização dessas lideranças comerciais, né, do comércio, em relação à realização de ações mais concretas e efetivas de combate ao racismo ou de promoção da própria equidade racial, né? Quando a gente começou o nosso comitê, a gente percebeu que as empresas realmente tinham muitas dúvidas, né, não sabiam muito bem por onde começar.
Então, nós fizemos, num primeiro momento, uma pesquisa que foi feita com 100 empresas, e ali a gente então pôde colocar, organizar, né, melhor o por onde começar. Então, nós começamos realmente discutindo as questões de diversidade e trazendo orientação com material mesmo de letramento, como já foi dito aqui, né, que é necessário, porque ali a gente tem um público que é muito diverso, né? Então, são empresas de comércio, de serviços, da área de turismo, em portes muito diferenciados um do outro, universos, empresas multinacionais, empresas que atuam no Brasil todo, empresas que atuam somente no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, ou num bairro específico da cidade. Então, são realidades muito diferenciadas. Então, a assessoria técnica foi entendendo isso, então a gente vem promovendo encontros, que a gente vem chamando de laboratórios, para ouvir as necessidades das empresas. A gente traz um especialista, a gente conversa, e dali a gente sempre produz algum material de apoio para que as empresas possam usar no segundo momento, nessa intenção de realmente que elas entendam, né, que precisa ter um planejamento, precisam ter metas. A empresa pode ser de qualquer tamanho, mas ela tem sim o que fazer e ela precisa fazer. Não adianta esperar que todo o resto da sociedade se dê um passo para que eu, pequena, comece a dar. Não, acho que todos podem começar essa caminhada juntos. É isso que a gente vem falando muito, que é uma jornada, e é uma jornada longa, que não vai ter, muitas vezes, resultados de imediato, né? A gente viu aqui vários exemplos, né, contando que os alunos foram analisar e não estava lá a diversidade, né, mas estava no plano. Então, é um primeiro momento. Então, a gente vem falando muito sobre isso e levando essa orientação e, muitas vezes, abraçando, né, porque ali a gente tem os dois lados da moeda. Tem empresas que têm problema de funcionários que sofrem problemas com clientes, e são muitos casos, muitos exemplos, né? Então, são os dois lados, né? Então, por isso, a gente fez um trabalho forte também com o PROCON, que ele abriu, né, um canal de denúncia, o PROCON Racial, que eu nem sei se todos vocês conhecem, que, da mesma forma, quando eu tenho algum problema de uma relação consumerista que a empresa não entrega no prazo ou o produto não estava na qualidade adequada, qualquer problema relacionado a algum episódio racista numa empresa, qualquer tipo de empresa, pode ser denunciado ao PROCON. Então, a gente também levou isso para as empresas, e, com essa conversa, então, foi feita uma proposição de ter 10 princípios dessa boa relação consumerista, e a gente vem trabalhando muito, e hoje a gente já tem visto algumas lojas assim que a gente chega e vê que esses princípios já estão afixados, outras estão se comunicando por redes sociais. Então, assim, é um trabalho longo, né, que muitas vezes nós mesmos da assessoria não nos sentimos com a resposta, a gente não tem a resposta pronta, na maioria das vezes, mas a gente busca conversar com outras empresas que já deram alguns passos na nossa frente e que acertaram ou erraram, né, porque isso acontece. Então, essa troca de experiências tem sido assim bastante positiva, e a gente tem sentido que as empresas já começaram a caminhar. Então, a gente verifica que muitas empresas que não faziam estão fazendo seus censos, estão se entendendo, estão dando a oportunidade dos seus funcionários se manifestarem. A gente tem falado muito da importância de grupos de afinidade, rodas de conversa, para que os colaboradores possam se manifestar, para que a empresa possa mostrar qual que é a política dela, e o funcionário fala, olha, está lindo para você, mas não está nos representando, para a gente não estar resolvendo. Né? Então, essa forma de os processos seletivos afirmativos, mas e depois que a pessoa entra? Como que é esse acolhimento lá dentro? Né? Então, a gente tem falado muito sobre isso, tem ouvido relatos nos nossos encontros, e a gente sabe, né, que ainda tem muito, muito, muito a ser feito, mas que os primeiros passos estão sendo dados, e, mais uma vez, agradeço, né, essa parceria que eu tenho com vocês, essa troca que a gente faz sempre. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Billy, a gente chegou naquele momento flash. Perguntas e respostas rápidas. Espera aí.
Gente, é um desespero esse relógio, não é legal. Você fica... é muito ruim, mas vai lá. Bom, qual é a estratégia ou quais as estratégias da Ambima quando o quesito é enriquecer ou engajar investidores e reguladores em relação à implementação de um protocolo ou de políticas outras que promovam a equidade racial e mais justiça social pelas empresas? Bom, vou lá. Respirar para... Não, a primeira coisa eu contei para vocês, né? A gente criou essa rede, que a gente está chamando de Rede de Diversidade e Inclusão, e a gente já tem representantes de mais de 60 instituições lá, né? Que são as grandes instituições, né? Então, a gente tem ali praticamente todo o mercado financeiro brasileiro discutindo esses temas, né? O que eu sempre falo, e as pessoas estão concordando, eu acho que essa é a riqueza do pacto. O pacto traz esses instrumentos de gestão que a gente precisa. Tem o índice, né? Você consegue medir, você tem um conjunto de iniciativas que já está proposto para as empresas fazerem, né? E isso é tudo que um gestor precisa, né? Uma ferramenta para monitorar, para saber aonde você está comparado com o mundo em que você está inserido, né? Então, a gente tem conversado muito com o Pacto em todos os organismos que a Ambima participa, né? A Ambima participa junto com a CVM em várias iniciativas, junto com o Banco Central, né? Em organismos internacionais em que a gente participa também sobre o tema, né? Então, o que a gente tem feito agora... E aí, a Cris falou essa palavra jornada, e ela é bonita, mas ela também tem uma coisa implícita que é assim, gente, esse trabalho nunca vai acabar. Não vai chegar um dia que a gente fala, nossa, resolvemos o problema da diversidade, vamos para casa, que agora deu, bateu uma meta, né? A gente sempre, essa agenda civilizatória sempre vai estar na frente da gente, né? A gente sempre vai querer um pouco mais, né? Alguém falou que a gente não tem mais crianças de 10 anos trabalhando, e isso foi uma pauta civilizatória, a gente tem a pauta racial agora, ela vai demorar para ser resolvida e vão aparecer outras demandas que a gente vai precisar resolver. Então, a gente precisa dessas governanças e desses instrumentos de gestão para estar sempre medindo e sabendo para onde a gente vai, né? Sabendo que não tem bater meta, né, gente? A meta é importante como o passo, né? E depois você vai precisar... É um trabalho... porque, por uma coisa boa, que essa pauta sempre vai avançar, é um trabalho infinito, né? A gente não vai cumprir uma meta, vamos descansar, está feita a diversidade e a inclusão, né? Não é só o fim, né, Marcelo? A jornada importa. Exatamente. Obrigado, Billy. Mas eu acho que estava tudo muito tranquilo. Eu vou fazer uma pergunta provocadora agora para a Fernanda, mas lembra que é flash. Nos Estados Unidos, né, vocês que são uma organização global, aconteceu um movimento anti-ESG. De que maneira a Deloitte se posicionou em relação a esses clientes americanos? Como você acha que isso influencia o mercado brasileiro? E qual seria a resposta de uma organização comprometida com o social a esse movimento? Só bomba, né, para mim, mas vamos lá. Eu acho que esse movimento do anti-ESG, e aí eu nem estou falando pela Deloitte, não, falando da opinião da Fernanda mesmo, é um movimento liderado por pessoas extremamente conservadoras e que têm medo da inovação, medo daquilo que não faz parte do dia a dia deles, né? Eu não sei te dizer no detalhe como que cada colega meu atuou lá nos Estados Unidos, mas eu vou te dizer pelo que eu conheço da Deloitte. Naturalmente, a gente vai trazer clareza para esse tema. A adesão ao ESG, à descarbonização, é um caminho, né? É uma realidade. Se a gente quiser ter um planeta para viver, a gente precisa atender essas metas. É óbvio que existe uma pressão financeira, né? As instituições financeiras recuaram um pouco por conta de questões legais. Então, nós podemos ajudar a movimentar, né, esse meio, trazendo mais clareza de como que a gente pode ter meios legais para trazer essas empresas que não estão tão aderentes para dentro desse jogo. E pensando em sustentabilidade do negócio, essas empresas não se mantêm. Né? Nós, que nem eu falei, hoje a gente consegue ter os melhores profissionais conosco porque eles entendem que tem um propósito. Essas empresas, daqui a pouco, elas não vão ter ninguém. Ninguém quer mais trabalhar numa empresa que não tem isso na pauta. Eu quero que meu filho tenha um mundo para viver, né? É isso que eu penso quando eu estou aqui representando a Deloitte, por exemplo. Então, eu acho que, para nós, é fazer barulho com esse assunto. É trazer a verdade. É muito difícil, ainda mais porque tem um aspecto político muito forte. Mas eu acho que a gente consegue ajudar tanto as instituições financeiras quanto meios legais a trazer mais clareza para esse ponto. E, assim, amigão, não quer? Me desculpa. Pega a sua mochilinha e vai embora. A gente tem muito mais clientes para poder atender. Eu posso fazer um adendo aqui? Por favor.
Esse movimento que você está falando, ele foi muito encabeçado pela indústria de óleo e gás nos Estados Unidos. A transição energética ela deixou essas empresas extremamente abaladas, porque elas, no início, elas não sabiam como fazê-lo. Então, a primeira reação foi a reação do pêndulo, foi aquela reação terrível. Então, eles falaram assim, tá bom, eu vou continuar produzindo petróleo, eu não sei fazer outra coisa, então eu vou também embarrear essa agenda ESG, vai tudo junto. Muito bem. A indústria fóssil, no planeta e no Brasil, e eu venho da indústria de energia, 35 anos de indústria de óleo e gás, como executiva, eu digo para vocês, essa conscientização está chegando, principalmente aqui no Brasil. Tá? Agora, a guerra da Ucrânia trouxe uma outra realidade, a realidade do processo, a realidade de uma transição, não é uma chave. Não é só virar a chave e mudou, né? Nós estamos pendurados na indústria fóssil, sim. A sociedade brasileira, o mundo está pendurado na indústria fóssil. E a transição energética tem que ser feita com a segurança energética e de uma maneira justa, senão a gente vai penalizar pessoas vulneráveis e muito. E vamos aumentar ainda mais a desigualdade no planeta. Perfeito, obrigado, Cristina. Mas eu vou continuar contigo. Lembrando do nosso momento flash, porque o relógio começa ali a alertar o nosso time, a provocação de uma colega é a seguinte. Para preparar um profissional e assumir um cargo estratégico, uma companhia deve se posicionar 3 passos fundamentais. Né? Primeiro, a contratação, a manutenção e, por terceiro, o investimento para que ele se torne uma liderança. Então, de que maneira vocês identificam onde estão as maiores dificuldades ou barreiras para os profissionais negros alcançarem essa chance, essa oportunidade? A maior barreira que eu vejo das empresas é a implantação de uma cultura de inclusão. Essa cultura, o que é a cultura organizacional? Aqui a gente faz desse jeito. É assim que a gente atua. É o exemplo que você deu. Nós aqui não toleramos isso. Na medida em que essa cultura de inclusão ela fica clara e permeia todos os níveis da empresa e está entranhada na pele de todos os empregados, essas pessoas, a inclusão dos negros, das mulheres, elas começam a ver aquilo como uma coisa genuína e de verdade. E, principalmente, então, quando elas começam a ver o seguinte, eu tenho chance de chegar lá. Aquele lugar me pertence também. Então, os exemplos de você ter lideranças negras, lideranças mulheres, uma mulher no conselho, várias mulheres no conselho, no C-level da empresa. Então, isso, para mim, que é o maior exemplo. Tem que ter meta, tem que ter plano, tem que ter tudo. Agora, se você não mostrar... É sempre aquela história do exemplo, né? Então, se você não demonstrar genuinamente que é aquilo que todos querem, não só o alto nível da empresa, mas todos na empresa compraram a ideia porque sabem dos benefícios, sabem o quanto que a gente pode ficar mais motivado, o quanto que o ambiente da empresa pode ficar melhor, aí, se isso acontecer, todos vão se sentir acolhidos. Olha lá. Bom, eu vou compartilhar agora a última pergunta, ela é coletiva para vocês 4, e eu vou pedir para que a Fê faça a primeira resposta. Já aproveite o espaço para se despedir. Tchau, o nosso relógio está ali, na cobrança. Mas a questão é a seguinte, provocar lideranças que nos assistem hoje, né? Hoje cedo eu fiz uma citação, ontem foi o bloco voltado para CEOs e C-Levels, a gente teve mais de 130 desses representantes aqui conosco. Provocar essas lideranças a tomar para si o compromisso de mudar essa agenda ou de priorizar essa agenda, seja ela através do protocolo ESG racial do Pacto ou talvez de outras iniciativas que têm muitas ricas e de muito valor, em relação às suas companhias. O que é que falta? Por que a gente ainda está nesse limbo? Então, é uma provocação difícil, mas eu quero que você divida com seus outros 3 colegas que estão aqui, para a gente sair mais animado. Agora, dá uma resposta para a gente sair feliz. Porque nós, pretinhos, já estamos bem calejados. Pergunta, né? O que falta, né? Eu acho que sempre vai faltar alguma coisa. Então, vamos lá, né? Alinhar expectativas, que é o mais importante. Eu brinco muito com o Rick, né? Que a gente podia não estar fazendo nada,
né? Então, olhando por essa ótica, a gente está fazendo muita coisa. Então, eu estou olhando o copo meio cheio. Mas, ao mesmo tempo, há muito tempo a gente está nessa luta. E aí nós estamos cansados. Eu estou olhando o copo meio vazio. Fernanda, você não está respondendo nada, né? O que eu quero dizer é que sempre vai faltar, e ter consciência de que eu preciso fazer mais faz com que a minha estratégia seja mais robusta. Eu não estou na expectativa hoje, como líder das frentes que a gente tem, parte do Pilar Origens dentro da Deloitte, eu não tenho expectativa de mudar uma empresa de 177 anos de um dia para a noite. Eu tenho uma expectativa que, ao final desse fiscal year, eu tenha feito alguma mudança relevante e que, daqui 2 anos, eu tenha feito outra e, daqui 3 anos, eu tenha feito outra. Então, esse aspecto da governança com metas para dentro da nossa empresa, né, metas com ações afirmativas. Nós vamos lançar agora, daqui uns 10 dias, se tudo der certo, o nosso programa de mentoria dentro da Deloitte. Então, nós vamos mentorar profissionais negros que estão conosco para prepará-los para cargos de liderança. Então, eu estou promovendo essa mudança, eu estou conscientizando. Quando eu tenho esse espaço, tem líderes que podem não serem aliados ainda, mas eles não serão mais detratores. E é nisso que eu estou trabalhando. Eu não preciso que todo mundo me ame, não. Só não me atrapalha, só não fica no meu caminho, porque o resto eu dou conta. Então, eu acho que esse é o caminho. E obrigada, eu fico muito feliz a gente poder estar compartilhando. Nós estamos muito orgulhosos, né, Rick, do que a gente vem fazendo. Esse último ano foi um ano incrível do ponto de vista de ações raciais dentro da Deloitte. A gente sabe que a gente pode fazer mais, mas eu prefiro comemorar para poder reenergizar e seguir. Obrigado, Fernanda. Cristina, ela deixou mais difícil para você agora a tarefa. Não, pois é, porque ela falou uma boa parte do que eu queria falar. Pode repetir, pode repetir. Mas eu quero agregar alguma coisa interessante. Tem um antropólogo, filósofo, pensador, que eu gosto muito, que é o Jared Diamond. E ele diz que o mundo está sofrendo 3 grandes ameaças. Todo mundo pensa que a maior ameaça que a gente vai sofrer, a próxima, é uma outra pandemia. Não é isso. Então, as 3 grandes ameaças que ele vê é consumo excessivo dos recursos naturais, mudanças climáticas e desigualdade. Então, você está dizendo para mim, o que falta? Eu acho que falta o senso de urgência e a conscientização disso. Então, da mesma forma com que o pessoal veio da COP27, aborrecido, porque faltou de novo o senso de urgência para resolver algumas coisas, como, por exemplo, os investimentos, quem é que fica, quem é que fora, como é que faz para poder ajudar os países mais vulneráveis. Eu acho que nessa pauta de desigualdade, nessa pauta que está totalmente conectada à diversidade, inclusão, à equidade racial, então, no país, eu acho que isso falta esse sentido de urgência e do quanto que isso vai maltratar a nossa sociedade, vem maltratando e pode maltratar muito mais ainda no futuro próximo. Obrigado, Cristina. Billy. Ufa, ainda bem que não sobrou para mim o último, que ia ser mais difícil. Eu estava aqui, caramba, o que eu vou falar? Bom, de novo, eu não vou repetir o que as minhas colegas já falaram. Mas, olha, ainda tem um tempo. Não, eu vou falar 2 minutos. 3 minutos, que aí dá tempo, né? Da outra Cris falar também. Não, é que eu acho... corroborando um pouco o que vocês falaram, né? Quando o Giba me convidou, eu falei, gente, o que eu vou fazer no pacto? Eu estou desde esses 2 meses, tudo que eu leio, eu falo, será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? E teve 2 coisas que eu me deparei, assim, que falei, poxa, isso vale muito quando a gente está falando dessa jornada. Eu fico, né? O Frei Davi contou para a gente o quanto demorou para a gente ter a lei de cotas. Quando o professor Hélio Santos foi na Ambima para fazer ele foi lá fazer uma palestra para a gente, eu fui buscar conhecer melhor o professor, né? Eu achei um Roda Viva com ele do ano em que foi aprovadas as cotas. É a coisa mais vejam, é a coisa mais horrorosa da face da Terra. Todos os jornalistas estavam lá para dizer que aquilo ia destruir as universidades brasileiras, né? E ele passou, acho que 1h30, 2 horas, eu acho que foi a pior sessão de entrevistas que eu já assisti na vida, assim, né? E esse cenário mudou, né? E as 2 frases que eu li esses dias que mostram um pouco isso, de como infelizmente, a gente tem que ser resiliente, né? Uma acho que é do Orwell, que é progresso existe, não é uma ilusão, só que ele é lento e sempre a gente está desapontado com ele, né? Porque é isso, não adianta, né? E uma outra foi de uma colega que me mandou, que ela falou, você está falando tanto de diversidade, eu acho que eu não sei se a frase é essa da Bell Hooks, mas o sentido é esse, que a gente tem que acreditar na transformação das pessoas, porque senão a gente não vai conseguir transformar o mundo, né? Se a gente não acredita que as pessoas podem mudar.
Eu sei que quando a gente vê uma pessoa rezando por um pneu na estrada para ter um golpe no Brasil, a gente fica em dúvida. E a gente fala, meu Deus, quando a gente vê, né? Usa com o celular na cabeça. Quando a gente vê essas coisas, desanima, né? Quando a gente vê alguém questionando a cota, com tanto de estudo que a gente tem, desanima um pouco, né? Quando a gente vê a velocidade, é um pouco desanimador, né? Eu acho que a gente que está trabalhando com essa pauta, de novo, é infinita, vai lento às vezes, vai e volta. Eu tenho acompanhado também essa reação à política ESG, porque está impactando muito o setor de investimentos nos Estados Unidos. Eu acho que vai chegar aqui, né? A gente tem que estar preparado para esses movimentos. Eles vão acontecer, as pessoas vão rezar para o pneu, a gente tem que acreditar que dá para mudar, a gente tem que estar preparado para essas reações e confiar no progresso. Às vezes ele é mais lento, mas a gente não pode parar. Eu acho que pessoas como o Frei Davi, eu estou aqui vendo ele agora, eu só dou ele de exemplo, mas assim, ele não desanimou, né, gente? A gente tem que se inspirar em pessoas que estão há tanto tempo nessa luta, né, e fazendo as coisas, acreditando que a gente pode evoluir, porque senão a gente para, porque quando a gente vê os absurdos, realmente é difícil, né? Então a gente tem que se inspirar nesses exemplos. E, gente, foi um prazer. Obrigado, Giba. Para mim, realmente é transformador e é um prazer muito grande estar aqui, uma honra. Já até antecipando um pouco da fala do Giba, eu gostaria, em nome do Pacto, inclusive, agradecer a Ambima por acreditar nesse projeto e ser co-realizador dessa conferência. Eu acho que a gente tem um papel multiplicador. O nosso compromisso é fazer com que cada vez mais as empresas entendam o poder transformador desse protocolo e desse índice. E fazendo uma parafrase agora em relação ao Frei, o trabalho dele é tão importante e perene que eu sou fruto da cota. Então, eu só estou aqui, Frei, por conta da sua luta. Obrigado. Cristiane Cortez, coube a você usar os últimos 3 minutos deste painel. Muito obrigada. Que responsabilidade, né? Mas, assim, pensando, né, o que ainda falta, por mais assim que a gente tenha vários exemplos de iniciativas, tanta coisa acontecendo, assim como tem pessoas, né, que ainda falam que não existe racismo, que imagina, né? Tem empresas assim também, né, que ainda não se veem como não quebrando essa história errada que a gente construiu aqui no nosso Brasil. Né? Tem empresas que ainda não enxergam isso. E elas não se veem, muito menos, como parte de alguma solução. Né? Então, acho que ainda falta muito um primeiro passo para tanto pessoas quanto empresas. E, nesse universo de empresas pequenas, muitas vezes é mais difícil essa conscientização, porque ela não tem uma área técnica, né? As empresas grandes todas, acho que na sua grande maioria, trouxeram profissionais exclusivos, né, para áreas de diversidade e inclusão, da mesma forma que lá atrás teve uma corrida para as áreas de meio ambiente, né? Está tendo essa corrida agora. A gente vê nas nossas reuniões, né? Olha, antes só era eu, mas agora eu tenho um representante dessa área, ele pode passar a vir aqui nas nossas reuniões, lógico, quanto mais gente somando, melhor. Então, eu acho que, assim, eu não sou uma pessoa pessimista, eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas, acredito que todos são capazes, todos são dignos, todos têm os seus espaços, os seus lugares. Precisamos ter os nossos propósitos, os nossos sonhos, as nossas oportunidades, né? Que as empresas deem essas oportunidades dos lugares que essas pessoas sempre tiveram que estar. Não é nada mais, nada menos do que fazer o que deve ser feito, né? Mas ainda tem resistência, a gente sabe que tem. Então, assim, muitas vezes é difícil alguém fazer ela ali, né, falando, quem é ela para falar sobre isso? É porque a gente vê, a gente sente. E toda vez que eu venho no encontro aqui, eu saio daqui uma pessoa mais diferente ainda, mais impactada e com mais vontade de voltar de onde eu venho e mudar. Fazer com que outros mudem, com que outros entendam. Conhecer o Frei hoje, te ver aqui pessoalmente, olha, estou até emocionada mesmo. Parabéns, Frei. Obrigada, viu? Obrigada pela sua luta,
pelo seu caminho, por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor ainda fará. Eu acho que o Senhor é um grande exemplo e assim, tem pessoas que eu tenho certeza que quem é? Por que está aqui falando? Um frei? Porque agora é encontro da religião, né? O que está acontecendo aqui? Né? Então, assim, é isso. Eu acho que a gente precisa continuar firme, entendendo, e quando não entende, ir lá aprender. E no caso de nós, né, como uma federação do comércio, com mais de 130 sindicatos, com quase 2 milhões de empresas, né? Porque as micro, as pequenas empresas estão todas conosco, comércio, serviços, turismo. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu paro para pensar e falo, meu Deus, né? Se o Senhor deixou eu estar aqui, é porque eu devo saber o que eu estou fazendo. Né? Pode. Infelizmente, em alguns lugares do Brasil, a Federação do Comércio está entrando com um processo para acabar com o feriado de subir. Nos ajuda, então deixa eu fazer isso tudo. Ajuda, Frei, pode deixar. Pode deixar. Sim. E é isso. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo por eu poder estar aqui, aprender com vocês, aprender e saber, né, voltar e trabalhar lá, né? Levar isso para as empresas, internalizar. Para a gente é uma grande honra mesmo, uma satisfação. Agradeço o Gilberto, que esteve conosco lá na primeira reunião e acendeu um holofote parecido com esse que está aqui. Gente, aqui onde eu estou sentada deve estar uns 50 graus. Um calor, né, gente? Deus do céu. Mas estamos aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Cris. Obrigado aos meus parceiros. Eu queria dizer que nós fomos o único painel que terminou antes do tempo previsto. Arrasaram! Arrasaram!